Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Hoje é um motivo de muita alegria. Existe um salmo que diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Gostaria que você nesse momento inspirasse e soltasse. Quantos estão respirando aí? Quantos estão respirando aí? Vocês estão aí? Então nós estamos aqui respirando com fôlego de vida para louvar e bendizer o nosso Deus. Você que está em casa, seja bem-vindo à nossa live deste culto, mais um culto de sexta-feira, que nós nos colocamos na presença de Deus para receber de algo novo da parte dEle, do seu santo trono. E nós cremos que hoje o Senhor tem algo a revelar aos nossos corações. Quantos querem receber algo de Deus hoje? Eu quero. E assim como nós iniciamos esse culto declarando: todo ser que respira, louve ao Senhor. Que nós possamos transmitir como resposta a Deus a nossa alegria, o nosso louvor de poder estar aqui, de poder ter o privilégio de estar aqui hoje, para junto com os nossos irmãos adorar e bendizer ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos? Se você puder levantar as suas mãos como um ato de entrega. E nós vamos declarar para que o Espírito Santo de Deus se faça presente neste momento que nós vamos estar aqui juntos em comunhão para buscar a face de Deus. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Estamos aqui com os nossos corações gratos por mais uma noite que nós podemos estar aqui para bendizer, te exaltar e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus, nessa noite nós cremos que o Senhor tem algo novo às nossas vidas. O Senhor tem uma palavra profética aos nossos corações. Por isso nós criamos uma expectativa santa, porque nós sabemos que o Senhor tem algo a nos revelar, algo do mais íntimo do seu ser, para revelar ao nosso interior, ao nosso espírito. Em nome de Jesus, nós queremos preparar esse ambiente e para que a Tua glória possa ser manifesta, para que a Tua unção possa ter livre curso em nossas vidas, para que enquanto nós estivermos louvando, o Senhor possa começar a operar milagres, maravilhas, que a Tua unção se manifeste em nossas vidas, que nós possamos sair daqui totalmente renovados. Pai, nós queremos lançar diante de Ti, assim como a Tua palavra diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você está cansado, o Senhor te faz um convite nessa noite: venha para os meus braços, que eu vou te aliviar, que eu vou te dar força, que eu vou te capacitar, que eu vou fazer você sair daqui totalmente renovado pela presença do Espírito Santo, que já se faz presente aqui, a partir do momento que nós colocamos a planta dos nossos pés. Pai, nós cremos, o Teu Espírito Santo pode fazer em nós aquilo que o homem não pode fazer. Por isso nós declaramos, Pai, nós declaramos esse ambiente, ele é propício para que a Tua glória se manifeste nessa noite, em nome de Jesus. E contra vocês, espíritos malignos que se levantam contra essa noite, tentando interferir o mover de Deus, vai batendo em retirada. Solta agora este lugar, solta as mentes, os corações. Nós profetizamos o ambiente livre, céus abertos nessa noite, para que o Senhor, a luz de Cristo, possa invadir este lugar e as nossas vidas. E como em candeeiro, nós queremos nos levantar com as nossas luzes e declarar: sai todo mal, sai todo mal, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Levante suas mãos, agradeça a Deus e diga: eu te dou glória, Senhor. Eu te dou glória, Senhor, porque Tu és digno dos meus louvores, da minha adoração. Eu te glorifico, eu te reconheço, porque só Tu és digno, Senhor, do meu melhor nesta noite. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar? Quão formoso é, Senhor, é Tua palavra. Crê na palavra de Deus. É Teu amor, quão glorioso é, Senhor, é o Teu poder. Foi Tua cruz que Ele fez, que me salvou, me
quão formoso é Senhor, é tua palavra, é teu amor. Ele é glorioso, quão glorioso é Senhor, é o teu poder, foi tua cruz. Ele é tão poderoso, por isso nós declaramos que me salvou, me resgatou, no momento ali, me libertou, te dou glória, glória, te dou glória, glória, te dou glória, glória, Jesus. Tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Coroado foi com espinhos, se tornando rei pra sempre. Te dou glória, glória. Declara, igreja. Nós damos glória, te dou glória. Recebe Jesus, te dou glória, glória. Você aí de casa, dê glórias ao Senhor Jesus. Ele está aí na sua casa, declare, te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória, Jesus. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória. Te dou glória, glória, Jesus. Aplauda Jesus. Vamos continuar glorificando, exaltando, adorando o nosso Jesus. Aleluia! Ele é o Cordeiro que venceu o mundo e que nos deu o direito de estarmos aqui com liberdade para adorar e bendizer ao nome santo. Aleluia! Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Cante. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Aleluia! Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Não existe Deus como o nosso Deus. Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável. Declare, não há outro como tu. Reina. Ele reina sobre as nossas casas, sobre a nossa cidade. Santo, és incomparável. Aleluia! Não há outro como tu. Reina sobre a terra e o céu, sempre. Aleluia! Vamos cantar uma canção
damos honra, toda glória, todo louvor, porque Tu és digno, Senhor, de eternidade em eternidade. Honra, glória, força e poder. 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 Santo, Santo és Ele é incomparável. Não há outro como o nosso Deus. Profetize e declare nessa noite: Santo, Ele é. Como Tu reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável. Como Tu reina sobre a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céu, para sempre. Oh Senhor, nós sabemos que para todos sempre o Senhor irá ser adorado, irá ser reconhecido. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Será que você pode fechar os teus olhos aí onde você está e fazer dessa canção a sua oração ao noivo que nós tanto aguardamos? Oh Senhor, recebe, recebe, Jesus, recebe nessa noite o nosso amor e o tanto nós aguardamos o momento de estarmos contigo. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
está o coração da igreja? Como está o seu coração? Oh, ele anseia. Ou ele ainda tem medo de se encontrar e não está com as vestes tão brancas? Oh Deus, nós queremos estar prontos como uma noiva adornada, com as vestes puras, com as vestes limpas. Nós não queremos estar no lugar onde nós temos medo porque nós não estamos fazendo as coisas certas, mas nós queremos estar neste lugar ansiosos por este dia, onde nós podemos encontrar face a face com o nosso Senhor. Então aí do seu lugar, fecha os teus olhos. O noivo está na casa e você pode tocar o coração do noivo aqui. Com seus olhos fechados, comece a dizer o seu amor por Ele. Não é um amor humano, Ele transcende. Ele tem fogo nos olhos, Ele tem luz em sua vida, que resplandece o nosso ser e que nos faz nos prostrar, reconhecer. É o noivo amado, é o mais desejado, Ele é o mais desejado. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui mais uma vez. Nós te louvamos por tudo aquilo que Jesus fez e que custou para que pudéssemos estar aqui como filhos e filhas, salvos, remidos, resgatados, restaurados, libertos, curados, salvos. Obrigado pela presença do teu doce Espírito neste lugar, e queremos, Senhor, receber mais de ti nesta noite, em nome de Jesus. E todos digam comigo amém. Assim seja e assim será. Olha para quem está perto de você, pode dizer boa noite. Diga para essa pessoa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui. Amados, estamos nos preparativos da ceia de oficiais que vai acontecer amanhã, às 19h30, aqui em nossa igreja. Estamos preparando um material especial, bem didático, prático, para que os irmãos possam compreender este start, ou seja, esta partida, essa ignição que nós vamos ter que ter para poder organizar algumas coisas que precisam ser
estruturadas. E nós estamos muito animados, eu acredito que vai ser assim, uma grande bênção para toda a nossa igreja, em nome de Jesus, tá bom? Ceia de oficiais, no sábado, vamos cear juntos, e é uma palavra especial voltada aos pastores, diáconos, presbíteros, pastores, presbíteros, diáconos e servos, tá bem? De repente você está aqui e diz, pastor, eu não sei se sou, não sei se não sou, na dúvida seja, porque Deus, Ele quer te usar. E tem gente que pergunta, pastor, como é que Deus pode me usar? Tem gente que já quer ir para o púlpito, pegar um microfone, já quer fazer algo assim, de maior destaque. Mas nós aprendemos a servir. Jesus dizia, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E nós, nesta igreja, precisamos aprender a ter uma liderança servidora. Isso é muito importante. Amém? Então, não deixe de estar aqui, neste sábado, às 19h30, para a ceia de oficiais. Nós fizemos, no mês passado, no domingo pela manhã. E ficou um pouco corrido para alguns irmãos, por conta de precisar estar aqui em 2 reuniões, de manhã e à noite. Então, fazendo assim, fica mais tranquilo, você de repente pode acordar um pouquinho mais tarde no domingo, não é? Pode preparar o almoço com tranquilidade, reunir a família, eu acredito que está tudo certo, tá bom? Nós convocamos cerca de 120 irmãos que fazem parte dessa equipe. Então nós temos uma equipe que se reveza. Você não tem consciência disso, porque muitas vezes nós estamos aqui no templo central, mas nós temos aí uma equipe que está trabalhando na retaguarda, nos bastidores, no backstage. Então é muito importante nós estarmos aqui. E outra coisa, já estamos olhando para vocês, para a consagração que nós vamos ter em breve, dos nossos pastores, presbíteros, diáconos, e apresentação também dos nossos servos. Vamos ministrar uma bênção sobre eles, porque futuramente eles serão os diáconos do ministério. Amém? O que é um diácono? É aquele que serve, não é? Então é muito importante que vocês tenham esta compreensão, tá certo? Uma outra coisa, ceia no domingo normal, às 19h30, eu acredito que a igreja vai estar cheia, os irmãos estão numa expectativa muito boa sobre o nosso culto de domingo à noite. O coral está lindo, eu pedi para que o pessoal desse uma atenção especial aí, para o microfone do coral, para a voz deles aparecer, né? A Lei está para lá, que ela está terminando um trabalho para nós ainda, para a reunião que vamos ter amanhã da ceia de oficiais. Então ela cantou, já correu para lá, hoje foi muito corrido, a semana foi corrida para nós todos aqui no ministério. Tivemos a inauguração da célula da Michele e do Daniel, olha só, redimidos, vamos aplaudir a Jesus. Que bênção, estive lá na inauguração, e é uma célula muito gostosa, é uma célula leve, é uma célula ungida, é uma célula assim com um pessoal muito especial, enfim. Eu fiquei muito feliz de estar lá e ter inaugurado mais uma célula. Esta semana nós vamos inaugurar uma outra célula, eu acredito que vai ser no Jardim Recreio, e nós vamos compartilhando com os irmãos. Gostaria que vocês continuassem orando e intercedendo para que nós possamos espalhar por toda Bragança Paulista as nossas células, e que a gente tenha uma célula perto da sua casa, e que em nome de Jesus esta célula possa
abraçar muitas pessoas, trazer de volta o sem igreja e converter muitas vidas em nome de Jesus. Amém? A estratégia da célula é que tem gente que não vem na igreja, mas se você convidar para ir para a sua casa, eles vão. Isso é legal, porque eles vão ter uma experiência profunda com Deus lá. Nós, então, tivemos a célula lá, na casa do Fábio e na casa da Carol. Ali é o Vem Viver. Vem Viver. Aí temos a célula também na casa da Jéssica e do Felipe. É teu aniversário hoje, Felipe? Parabéns, viu? Queridão do coração, olha só, fazendo aniversário hoje. Parabéns, viu? Você é muito amado por todos nós. Oi? Ganhou 2 presentes? O que ele ganhou? Oh, aleluia! Olha só! O menino é bom de mira, né? 2. Não? Ela já assustou, eu pensei que fosse. Falou 2 presentes. Ai, que susto! Parir um celular mais fácil. Então tá bom. Tá gravidinha e ganhou um celular. Tá certo. Então tá bom. Agora esclareceu, né? E ali nessa célula, os líderes a Joyce está lá atrás, o Paulinho. Oi, Tô, você tá bonito, hein, de cabelo cortado, hein? Amanhã eu vou cortar o meu, tá? Que eu preciso vir bonito na ceia também. Que ele não queria cortar o cabelo, aí a gente deu uma estimulada nele, né? Ele foi de boa, Paulinho? Graças a Deus, porque não queria cortar nem por decreto, né? Aí a gente proseou um bocadinho e deu tudo certo, né? Muito bem. Aí nós temos uma outra célula que vai abrir então essa semana. Temos no total já 4 células e em nome de Jesus vamos abrir muitas mais. E você pode ser um líder de célula, pode ser um assistente, pode ser os anfitriões da casa. Eu sei que Deus opera tanta coisa linda, né? Então tá jóia. Gente, eu fiquei meio triste porque o Chosen foi até quinta-feira só. A gente está vendo se a gente consegue alugar a sala de cinema só para nós. Vamos ver se dá verso para a gente ir tudo de caracterizado. Teve um filme aí que a gente foi assistir, a gente alugou a sala praticamente, acho que metade foi para a nossa igreja. Foi inteira? Eu não lembro. Estou vendo aí a família linda. E o atleta? Melhorou? O pé está legal? Que joia. Quem que está do seu lado aí? Quem? Ah, é? A Kira? A Kira, cadê o Fabrício? Ah, é verdade, ele está trabalhando também, não parou hoje. Que legal, viu? É treinador também? Ah, treinava também? Que bacana, legal, legal. Tá joia. Rose, querida, é você mesmo, Rose Nogueira. Rose Nogueira Eiras, é isso mesmo, né? Tem mais algum nome no nome? Não. Tudo bem, Fernanda? O seu irmão está melhor? Está se recuperando bem? Graças a Deus, né? Amém. Não precisou amputar a perna. Graças a Deus. Amém. Essa foi a nossa oração, né? Muito bem. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Tem mais algum aviso ou não? Não, né? Tudo certinho? Belezura. Olha, o culto de adolescente ontem foi na chácara da Rosenilde e do Moacir. Foi muito legal, né? Eu vi as fotos, tomaram banho de piscina, chuparam sorvete, o Pezão e a Rose levaram. O pessoal
que organizou, que deu condições de fazer, estruturar tudo. Parabéns, foi muito legal. Amém? Hoje é aniversário da Karina Godoy. Um beijo no coração. Deus abençoe grandemente você, Karina, sua família que nós amamos tanto, e que Deus possa derramar das suas bênçãos sobre a sua vida. Vi agora a Bianca ali. Oi, Bi, você está bem? Quem mais está fazendo aniversário hoje? O Eric, da Sheila. Eric, beijo no coração. Ele não está aqui, né? Às vezes eu falo com a câmera e a pessoa está aqui. Tá bom. Abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 12. Muito cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele a paz eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã, ou à noite ao dormir, haverá paz no vale para mim. Ok. Acharam? Mateus capítulo 12, versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Até aí. Pai querido, continua falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. A igreja dos nossos dias não pode se descuidar. Nós precisamos compreender que enfrentamos um inimigo invisível, e que este inimigo não pode ser subestimado. Este inimigo, ele possui um grande e terrível exército. Este inimigo invisível, ele pode não ser percebido, ele pode não ser visto, mas os sinais são muito claros para aqueles que têm um pouco mais de sensibilidade espiritual e conhecimento da palavra, porque um dos dons entra em operação, e este dom se chama discernimento de espíritos. Nós recebemos uma capacitação sobrenatural da parte de Deus, através deste dom, para enfrentarmos todas as investidas do inimigo contra as nossas vidas. Estes espíritos, eles trabalham dioturnamente. Eles não tiram folga, férias, não fazem greve. O tempo todo eles estão se reunindo no inferno para poder investir contra a sua vida de forma direta ou indireta. Nós não falamos isso para criar pânico no meio da igreja, porque a Bíblia diz que nós estamos debaixo de uma proteção. Estamos debaixo da onipotente mão do Senhor. Estamos cobertos com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o sangue carmesim, o sangue puro e imaculado. E Satanás, ele não pode resistir ao poder do sangue de Jesus. Nós, como igreja, precisamos compreender o que está acontecendo nos nossos dias, porque o espírito do anticristo, ele tem trabalhado de uma forma muito à vontade, e a igreja parece que está anestesiada,
Porque a igreja, ela vive como se não tivesse amanhã. A igreja está vivendo de forma negligente, de forma passiva, de forma omissa. E muitos dos irmãos se queixam, porque estão fracos espiritualmente. Não têm vontade de orar, não conseguem jejuar, não têm disposição de pegar a Bíblia e ler, muito menos de frequentar uma igreja. Em nossos dias, a igreja tem sido atacada, e os irmãos que não ouvem esta verdade, continuam a viver como estão vivendo. E estes demônios, eles têm liberdade de agir em várias áreas. E nós precisamos refletir um pouco a respeito das crises que nós enfrentamos. Tem coisa que você enxerga com uma certa normalidade, uma certa normativa. Mas tem coisa que você começa a observar e você diz, a coisa não está certa. E nós, como filhos e filhas de Deus, nós que temos o discernimento de espíritos, nós conseguimos perceber, identificar, diferenciar que existe uma ação maligna, destruidora, por detrás de algumas coisas que enfrentamos. Guarda isso que eu vou te falar. Uma das áreas que o diabo mais ataca os crentes e consegue ganhar espaço é a área das emoções e dos sentimentos. Por quê? Porque os crentes são muito almáticos. Ou seja, nós precisamos morrer para nós mesmos. E quando estamos muito vivos, nós estamos muito sensíveis ou hipersensíveis. Estamos muito melindrosos. Ou seja, isso nos afasta de Deus e nos aproxima do diabo. Por quê? A pessoa fica com o pavio curto. A pessoa, ela fica aberta a todo tipo de situação, onde ela se aborrece, fica chateada, ferida, magoada. E quando isso acontece com você, perceba, é uma ação do diabo para te afastar de Deus e te aproximar do diabo. A Bíblia diz que nós fomos tirados das trevas e transportados para o reino da luz do seu tão grande amor. Mas acontece que quando nós fazemos o oposto, nós somos transferidos do reino da luz para o reino das trevas novamente. Porque nós fechamos o nosso coração, nós ficamos com raiva, com ódio, desejo de vingança, marcamos a pessoa e não perdoamos. Tudo que o diabo quer fazer é te paralisar. E é muito fácil ele fazer isso. Ele coloca alguém contra você. Alguém que fala alguma coisa. Alguém que faz alguma coisa. Alguém que tem essa maldade e, por outro lado, alguns nem têm a maldade. Mas o diabo pega aquela semente, o diabo pega aquela palavra, o diabo pega aquilo que aconteceu e te atinge. Aquela seta disparada contra você, crava no seu coração. E você então tem a sua fé comprometida. Para a sua fé funcionar, você precisa andar em amor
e perdoar sempre. Quando você está contaminado por alguma coisa que o diabo usou contra você, a sua oração, ela fica impedida. Então, nesta noite, eu gostaria de declarar que muitas pessoas vão receber liberação através desta palavra. Você que está aqui neste culto presencial, você que está cultuando conosco através do YouTube, você que vai assistir depois este culto gravado. Por quê? Um homem de Deus, um sacerdote, um representante do Senhor em autoridade, deve ter uma vida no altar, consagrada, com esta revelação no coração, para poder orar por você em autoridade, para que algo aconteça. Quando uma pessoa, ela quer fazer um pacto com o oculto, o que ela faz? Ela procura um representante do mal, ela procura um sacerdote do demônio, ela procura alguém que manipula e é usado pelo poder das trevas. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, compreender o papel do homem de Deus, o papel do pastor, o papel do sacerdote, daquele que foi chamado, daquele que foi escolhido, daquele que foi ungido para orar por você e abençoar sua vida. Esta bênção não vai te alcançar se você não respeitar esta unção. Este poder não vai te alcançar se você não receber esta palavra profética por fé. Entender que o pastor ora por você, que o pastor intercede por você, que o pastor jejua por você, que o pastor busca a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Não só o pastor, mas a nossa liderança. Não só o pastor e a liderança, mas também irmãos que têm este ofício dado por Deus, esse despertamento espiritual. Eu acho tão lindo, amados. Quem se dedica à oração, tem irmãos e tem irmãs que pegam um bloco de papel, ou até mesmo hoje anotam no celular. Por quê? Porque no celular nós temos lá um bloco de notas, e substitui o bloco de papel. Mas estas pessoas marcam os nomes, elas marcam quando começou a interceder pela sua vida, quando começou a orar por você, e pelo que elas estão orando e intercedendo. Olha só, que chamado lindo. Estas pessoas vão orar por você de manhã, à tarde, à noite. Estas pessoas vão orar por você de madrugada. Tem gente na nossa igreja que dobra os joelhos às 3 horas da manhã. E tem gente que não faz isso esporadicamente, quando perde o sono, quando cai da cama. Estas pessoas têm um chamado de Deus, um encargo na vida de orar. Imagina você, eu tenho, graças a Deus, intercessores e intercessoras, não só na nossa igreja, mas em outras igrejas, em outros ministérios, em outras cidades, em outros países. Eu tenho pessoas que oram por mim e eu peço oração. Eu digo, ore por mim, interceda por mim. Olha, eu gostaria que você desenvolvesse essa cultura, de chegar para aquelas pessoas que são de Deus, e você sabe que são de Deus, e dissesse, irmão, ora por mim, interceda por mim, me coloca aí debaixo dos teus joelhos,
na tua vida de oração, nas madrugadas. Eu gostaria que você colocasse a minha vida diante do Senhor, como intercessor, intercessora. Amados, isso tem um peso muito grande. A pior coisa que você possa imaginar é não ter a cobertura espiritual que você necessita para enfrentar e vencer estas guerras que você passa. Então, tem gente que está aqui e diz assim: pastor, eu não sei o que acontece, mas a minha energia parece que está indo embora. Final de tarde eu fico fraco, sem forças, sem vigor, sem vitalidade. Eu não sei o que está acontecendo. Muitas vezes pode ser um mal físico? Pode. Mas por outro lado, nós não podemos ignorar um ataque maligno do inimigo. Muitas vezes a pessoa não tem vontade de trabalhar, de levantar da cama, de enfrentar a vida. Muitas vezes a pessoa ela desiste, ou quase desiste de tudo. Ela pensa de jogar a toalha, mas ela acaba então pensando: eu não posso, porque fulano depende de mim, cicrano depende de mim, beltrano depende de mim. Isso faz com que a pessoa continue a sua caminhada. Mas o que nós precisamos é de estratégia para vencer isso, para romper esta bolha, para rasgar esta bolha. Porque muitas vezes, eu não sei se você se sente assim, mas parece que você está dentro de uma redoma. Parece que você está cercado por seres que você não consegue enxergar. Então os ataques são diversos. Muitas vezes nos seus pensamentos, sentimentos. Muitas vezes você não fica nem bem com você mesmo. Muitas vezes você fica assim, chateado por qualquer coisa, aborrecido por qualquer coisa. Você se fecha, você se tranca, você se isola, você se bloqueia. Você não gosta de falar a respeito, você não quer falar a respeito, você foge daqueles que querem te ajudar. É importante, amados, a oração, a intercessão. É importante estarmos abençoados por alguém que se consagra pela nossa vida, que jejua por nós. Mas nós precisamos compreender o seguinte: quem vai vencer esta guerra sou eu e você. Somos nós. E precisamos que Deus nos levante com coragem, ousadia, intrepidez e valentia, que nos capacite, nos habilite para vencer. Vocês se lembram de como Davi venceu o gigante Golias? Nada estava programado, pelo menos na agenda de Davi. Despretensiosamente, ele foi levar pães e queijos para os seus irmãos e para os generais. E naquele momento ele viu que o gigante Golias afrontava Israel. Sabe o que Deus fez ali? Ele preparou um momento onde Davi seria promovido. Graças ao que aconteceu, Davi ficou muito conhecido. E a fama dele se espalhou por todo lugar. Agora veja bem. Deus já tinha um propósito na vida de Davi. E quando ele se levanta, revoltado com aquele gigante circunciso, que blasfemava contra o Deus do povo de Israel, ele diz: eu vou lutar contra este gigante. Eu já venci um leão, eu já venci um urso. Então preste atenção, não foi Deus quem matou um leão e um urso com um raio na cabeça.
Sabe o que foi que aconteceu? Davi, ele recebe uma força descomunal da parte de Deus, a ponto de rasgar o leão, de rasgar o urso. Imagina você, ele precisou ter coragem, ele precisou enfrentar, ele precisou fazer a parte dele, ele não se escondeu, ele não fugiu, ele, na hora, não pensou em ter algum tipo de arma para poder vencer o leão e o urso, a não ser a fé que ele tinha em Deus. Agora, igualmente, ele usaria a sua fé em Deus para vencer o gigante Golias. Os irmãos zombaram dele. O que é que você está fazendo aqui? Volta para casa. Por quê? Ele não era uma pessoa de guerra, mas ele era uma pessoa estratégica. Depois que ele disse que queria matar o gigante, Saul ofereceu a sua armadura, o rei. Coloca a minha armadura nele. Só que ele era pequeno, franzino, magrinho. Ele não tinha o porte atlético de um guerreiro que treinava, que se preparava para o combate. Ele era uma pessoa aparentemente normal. Só que entenda isso que eu vou te falar. Ele dispensa a armadura de Saul, porque não cabia nele. As armaduras eram feitas por encomenda. As armaduras tinham a medida exata de quem ia usar. E a armadura de um estranho mais atrapalhava do que ajudava. A armadura de Davi não era uma armadura física, era uma armadura espiritual. Agora você entende o que diz a palavra em Efésios, capítulo 6, que fala a respeito da armadura de Deus. Você pode e deve vestir a armadura de Deus, a armadura espiritual que vai te proteger nas guerras que você enfrenta. Imagina só, Davi ora e fala com Deus: e agora, como que eu vou vencer esse gigante? Ele não fez um seminário, um curso, um treinamento, como matar um leão na unha, como matar um urso na unha, como matar um gigante desaforado na unha. Ele conhecia o Deus que ele servia. Preste atenção, o teu Deus é o mesmo Deus de Davi. Só que Davi acreditava mais em Deus do que nós muitas vezes. Quais os gigantes que nós enfrentamos? Acabei de falar. Muitas vezes os gigantes que atacam tua vida para trazer um trauma, um complexo, um tormento, uma crise de identidade, uma crise existencial. Bombardeia você nos seus pensamentos e você aceita tudo aquilo que o diabo usa como mentira contra você. Aí você cai em depressão. Aí você entra na síndrome do pânico, crise de ansiedade. Não aceite as mentiras do diabo. Você precisa saber quem é em Cristo Jesus. Então, o diabo ele se levanta para atacar você na sua cabeça. E ele é mentiroso. E Jesus disse que ele era mentiroso, homicida desde o princípio. É o trabalho dele. Ele quer matar você na sua fé e te esfriar espiritualmente. Davi podia dizer: eu não vou conseguir vencer este gigante. Enquanto Golias dizia: você vem com pedras e pau contra mim como se eu fosse um cão. Ele dizia: não, eu vou contra você, não no meu nome, mas no nome do Deus vivo. E é isso que você precisa aprender. Você vai contra os teus problemas em nome do Deus vivo.
Traz todo pensamento cativo, pensamento contrário, cativo a Jesus Cristo. Esses pensamentos que te jogam para baixo, que tira o teu ânimo, motivação, encorajamento, iniciativa. Não aceita. Cuidado com o coração. A Bíblia diz que entre todas as coisas que você deve guardar, a mais importante é o teu coração, porque é do teu coração que procede as saídas, as respostas e as soluções para a vida. Então imagina só, Davi, ele vai orar e falar: Deus, qual é a estratégia? Como que eu vou vencer o gigante Golias? E você tem que perguntar todos os dias: qual é, Senhor, a estratégia que o Senhor vai me dar para entrar num grande clube? Qual é a estratégia que o Senhor vai me dar para fechar o maior contrato da minha empresa? Qual é a estratégia que o Senhor vai me dar para eu efetivar a maior venda da minha empresa? Deus, ele vai te mostrar, se você buscar, se você orar, se você jejuar, se você se consagrar, se você fazer renúncias. Preste atenção. O receber algo de Deus implica em fazer renúncias, porque Deus não pode te abençoar fazendo o que você tem feito, andando como você tem andado, pensando o que você tem pensado, sentido o que você tem sentido, feito o que você tem feito. Então, quando você começa a fazer renúncias, aí você começa a entrar no processo de Deus, de viver o novo e o diferente. Eu sei disso, porque comigo foi exatamente assim que aconteceu. Eu tive que fazer muitas renúncias. Eu tive que dizer muitos nãos. Não estou falando para os outros, eu estou falando para mim. Eu estou falando para a minha carne. Eu tive que resistir a muitas tentações. Eu tive que vencer muitos pecados. E é isso que te fortalece em Deus. Porque o diabo, ele te enfraquece quando? Quando ele consegue entrar na tua mente. Quando ele consegue entrar no teu coração. Quando ele consegue agir no ambiente que você vive. É um ambiente sem harmonia, sem paz, sem alegria. Cada um no seu quarto, cada um dormindo em um lugar, na cama, no sofá, no chão, no tapete. É o casal brigado. Os filhos de mal dos pais. Imagina então, como que o diabo trabalha? Aí você tem que ter a percepção, e tem que dizer: agora eu estou entendendo, isso não é normal. Não é normal, um dia você está amando, outro dia você quer matar. Um dia você está bem, outro dia você está se arrastando. Um dia está tudo fluindo, daqui a pouco o negócio empaca, daqui a pouco o negócio patina, daqui a pouco o negócio não vai. Preste atenção, não é normal a gente ter prejuízo, perder dinheiro, viver a escassez. Aí você tem que dizer: eu não aceito isso para a minha vida, porque o Senhor tem liberação para mim, eu recebo esta liberação nesta noite. Eu não quero viver mais assim. Eu tenho um Deus poderoso, um Deus que pode me abençoar, um Deus que pode liberar sobre a minha vida aquilo que eu preciso. Muitas vezes você pensa assim: eu não mereço. De fato, nós não merecemos, mas Deus não nos dá por mérito, é por amor.
Deus quer cuidar de você, deixa Deus cuidar de você. Mas para isso você tem que baixar essa resistência. Precisa trabalhar esse orgulho, essa arrogância, essa soberba. A Bíblia diz que Deus mete a mão no peito daquele que é orgulhoso. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Então quando você chega para Deus e diz: Deus, eu não mereço nada, mas eu estou aqui como teu filho, eu não sou perfeito, o meu desejo é praticar a palavra 100%, Deus me perdoa, pelos meus deslizes, pelos meus tropeços, pelos meus atropelos, me perdoa, eu quero declarar que eu te amo, Senhor, Tu és o que eu tenho de mais importante na minha vida. O que seria de mim sem o Senhor? Por isso, não me desampara, não me deixa, não me abandona. Lembra de Davi? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e renova em mim um espírito reto. Por quê? Porque ele tinha caído em pecado. Porque ele tinha caído em desgraça, porque agora ele estava exposto, e muitos se levantavam contra o trono de Israel. O seu Deus estava sendo vituperado, o seu testemunho foi escandalizado, mas Davi, ele se quebrantava a ponto da Bíblia dizer assim, que ele molhava as fronhas do seu travesseiro por chorar a noite toda. Como que a gente faz? Pequei, tudo bem, Deus me perdoa, está tudo certo, e daqui a pouco a gente peca de novo. A gente tem que orar e dizer assim: Deus, me ensina a chamar o pecado de pecado. Espírito Santo, me ensina o que é arrependimento de verdade. Porque o que eu sinto é remorso, não é arrependimento. Olha só, Judas sentiu remorso por ter feito o que fez, se enforcou. Pedro negou Jesus por 3 vezes e se arrependeu, se quebrantou e foi renovado. Queridos, quer fazer uma oração que agrada a Deus? Chega para Deus e fala quem é você de verdade. Deus, aqui quem está falando é o teu filho, o fulano de tal. Eu sou mentiroso, eu sou arrogante, eu sou trambiqueiro, eu sou desonesto, eu sou maldoso, eu sou invejoso, eu sou ciumento, eu sou possessivo, eu sou egoísta, eu sou vingativo. Você deve orar e falar com Deus, rasgando o teu coração e dizendo para Ele quem é você de verdade. Porque a hipocrisia da nossa oração é de chegar para Deus e orar como se nós fôssemos os mais perfeitos da face da terra. Como se não houvesse pecado e nem condenação na nossa vida. Mas pastor, a Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo Jesus, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É verdade, posicionalmente é verdade, mas experimentalmente, na prática, muitas vezes, a carne está vencendo, a carne está ganhando. Você não consegue ser de Deus com o celular na mão. Você acessa pornografia.
você acaba pecando. O diabo, ele te seduz, ele te alicia, ele te leva com muita facilidade ao pecado. Ele te leva a prostituir, a trair, a adulterar, quebrar aliança. Isso pode acontecer de forma real ou virtual. Então, quando você diz, não, eu sou de Deus e quero andar em santidade, aí você vai fazer renúncias. E talvez esse vício te acompanhe já há muito tempo. Vocês não imaginam. Pesquisas nos Estados Unidos apontaram que 70% da igreja evangélica é viciada em pornografia na América. E no Brasil deve ser pior ainda. E é por isso que a gente tem que pregar uma palavra dessa e dizer, vamos nos consagrar, vamos voltar ao Senhor, vamos nos quebrantar, vamos nos humilhar, para que Deus volte a nos ouvir, para que Deus volte a nos atender, para que Deus possa nos abençoar, porque muitas vezes você tem orado a Deus, pela misericórdia, alguma coisa acontece, mas você não pode viver assim, das migalhas que caem da mesa. Você precisa viver o milagre de Deus para a sua vida. E é isso que Deus quer para você. Deus quer que você viva uma vida abençoada, uma vida diferente. Tudo isso depende de nós. Depende de você, depende de mim, depende de nós. Deus quer mudar a tua realidade, Deus quer mudar a minha realidade, Deus quer mudar a nossa realidade, a realidade da sua igreja. E nós muitas vezes achamos que damos conta sozinhos. Por que você anda surtado? Por conta disso, você não dá conta sozinho, você não dá conta sozinho, você precisa de Deus, amém? Deus não quer que você pare, Deus quer que você continue, que você avance, Deus tem projetos para a tua vida, Deus tem planos para você. O Evangelho vai ser exaltado através da tua vida. Deus vai ser glorificado através do seu testemunho. Só que nós escolhemos viver do jeito que nós vivemos. Vamos voltar para Davi. Aí ele busca uma estratégia de Deus. E ele fica guardando essa estratégia e essa estratégia não vem. Aí ele está andando nos ribeiros de água. E uma voz fala ao seu coração: que arma você sabe usar? Ele diz: uma funda, um estilingue. O que ele fez? Baixou e pegou 5 pedras lisas e colocou no seu alforje. Deus falou com ele. Deus mostrou a estratégia. Sabe, muitas vezes Deus vai falar com você: levanta e entra em contato com essa empresa. Levanta e liga para fulano, para cicrano, para beltrano. Levanta, vai lá, tem uma reunião com ele. Ah, mas ele não vai conversar comigo, ele não vai me ouvir. Vai! É o Espírito Santo te dando uma estratégia.
Não vai como um derrotado, vai como um vitorioso. Você sabia que banco não empresta dinheiro para quem está passando crise financeira? Se você chega lá, olha, eu estou quebrado, o banco não vai te dar dinheiro. Mas se você chega lá e diz assim, eu tenho um projeto, eu tenho um investimento, ou melhor, eu tenho um projeto e preciso de investimento, a coisa muda de situação. Você sabia que Deus, Ele abençoa projetos? A gente fala assim, Deus me dá dinheiro. Para quê? Eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero um apartamento na praia, eu quero uma vida desafogada, tranquila, abençoada. Olha o que toca o coração de Deus. Deus, eu quero ser um investidor na tua casa. Eu quero abençoar a tua obra. Eu quero ser dizimista e ofertante fiel. Eu quero que o Senhor me levante como coluna forte na tua casa. Deus, eu quero ser um supridor, um abençoador. Eu quero ser um investidor. O Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que se o Senhor me der, eu vou honrar minha palavra. Eu vou fazer. Então me abençoe, porque eu quero que o Evangelho alcance vidas, almas, gente, pessoas, vidas. Esta é a oração que agrada a Deus. Quando a gente fala, eu quero dinheiro só para me beneficiar, é uma oração egoísta. Deus quer que você tenha a sua casa. Deus quer que você tenha o seu carro. Deus quer que você tenha uma vida melhor. Deus quer que a tua empresa prospere. Uma vez, eu li um livro que diz assim, Deus é dono do meu negócio. Tem muita gente que diz assim, não, Deus é meu sócio. Deus não quer ser o seu sócio. E não seja tolo. Entrega o teu negócio para Deus. Olha só, nós vamos comprar este livro e vamos entregar para todos os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, aqueles que têm um projeto de ter o seu próprio negócio. Nós vamos comprar esse livro e vamos deixar à disposição para que os irmãos possam adquirir. Sabe por quê? Isso vai mudar a tua realidade. Porque nós temos que procurar estratégias. Nós precisamos aprender os princípios. Como fazer? Porque muitas vezes você só está perdendo dinheiro. Muitas vezes você só está tendo prejuízo. Dá um passo para frente, 2, 3, 4 para trás. Não é isso que Deus quer para você. E você tem que entender isso. Porque chega uma hora que você diz, não é possível. Será que o diabo tem mais poder que Deus? É claro que não, tem alguma coisa errada. Mas eu estou fazendo tudo certo. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia. Lembra do jovem de qualidade? Do mancebo de qualidade? Do jovem príncipe? Eu faço tudo, desde que eu nasci eu faço tudo. Isso aí que o senhor está falando, eu faço tudo, tal e qual. Eu sou cumpridor da lei. Eu sou fariseu. Aí Jesus disse, falta-lhe uma coisa. Apenas uma coisa. Gente, às vezes só está faltando uma coisa. Aí você vai dizer, Deus, me mostra. Me revela, qual é o obstáculo? Qual é o impedimento? O que está acontecendo? Porque daí ele vai começar a te mostrar. Um irmão conversou comigo recentemente. E ele tem a sua empresa. Ele é de outra cidade e de outro ministério. Então, eu não vou falar o nome dele, mas vou dizer
o testemunho. Eu não prospero na minha empresa. E a gente começou a fazer um mapeamento. Fizemos um atendimento, 2 atendimentos, 3 atendimentos. E parecia que o camarada era muito crente, que estava tudo certo. Aí, eu entreguei essa palavra para ele. Falta-lhe uma coisa. Vamos vasculhar o coração. Deixa o Senhor iluminar sua mente. Ele vai falar o que está faltando. Aí ele disse: pastor, tem uma coisa assim. Ninguém sabe da minha igreja. Nem minha esposa sabe. Mas eu vou abrir meu coração e vou contar. Eu sou viciado naquele pozinho branco. Eu não posso falar o nome, senão a internet corta a gente. Bicarbonato de sódio. Fermento royal. Que corrói as narinas. Ele falou: pastor, eu sou dependente. Eu falei: quanto você usa? Aí ele falou. Falei: vamos botar no papel isso aí, quanto que dá? Amados, o cara gastava mais nisso do que ofertava na casa de Deus. Tem práticas na nossa vida que a gente vai gastar mais naquilo do que propriamente numa oferta na casa de Deus. Talvez o valor seja maior do que o nosso dízimo, mas é assim que o inimigo trabalha. É assim que ele tenta impedir a nossa prosperidade. Você percebeu? Onde estava a legalidade, o direito, a porta aberta. Aí nós oramos. E ele entendeu que dependia dele a decisão de quebrar o poder do espírito do vício na vida dele. E graças a Deus, ele está vencendo. Aí ele compartilhou. Ele disse: pastor, se eu soubesse que seria assim, eu já tinha feito há mais tempo. Eu estou sentindo paz no meu coração, porque antes ele se sentia acusado, ele se sentia condenado, porque ele disse: se eu morrer nessa vida, eu vou para o inferno. E há quem diga: uma vez salvo, sempre salvo. Vai para o céu com o nariz branco mesmo. E ele falou: pastor, não estou falando que a coisa está acontecendo do dia para a noite, mas as coisas estão se ajustando, e eu estou sereno, eu estou vivendo em estado de graça. E ele disse: pastor, eu posso entregar meu dízimo na igreja da fé cristã? Eu disse: não. O teu dízimo você entrega na sua igreja, mas se você quiser entregar uma oferta na igreja da fé cristã, você pode. Capriche na oferta. Então, o que é que de repente está acontecendo com você? Porque isso de repente pode ser uma ação maligna do inferno para te conservar dobrado, prostrado, ajoelhado, com o rosto na poeira. Mas quando você se levanta, levanta a mão direita aí, que é a mão de autoridade. Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu me levanto nesta noite, debaixo de uma unção, que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Eu não me levanto na minha própria força, porque a palavra diz: fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder. Eu me fortaleço no Senhor,
na palavra que Ele libera sobre a minha vida nesta noite, e eu recebo do seu poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus, caia por terra toda legalidade, todo direito, toda porta aberta, toda brecha, cai por terra, em nome de Jesus. Todo pecado de estimação, todo pecado oculto, todo pecado secreto, nesta noite eu faço renúncias. Nesta noite eu coloco diante de Deus o que eu preciso e vou vencer, em nome de Jesus. Ninguém está olhando para você, ninguém está ouvindo a sua oração. Pode sussurrar, fala baixinho com Deus, faz mímica, mas diz aí: Deus, eu quero me livrar disso, eu quero colocar diante do Senhor, do mesmo jeito que o Senhor libertou este homem, este rapaz, este empresário. Faz comigo. Pode ser alguma coisa na minha mente, no meu coração, pode ser o que for. Sabe por quê, gente? A gente não presta nem para pecar, e a gente quer pecar. Crente não sabe pecar, crente não presta nem para pecar, crente não foi feito para pecar. Então, o inferno não é para nós, é para Satanás e seus demônios. Aí você vai dizer assim: eu quero viver uma vida nova, eu quero viver uma vida diferente. Acabou, você tem que entender: eu sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, nada e ninguém poderá ser contra mim. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não cairei. Amém? Para de ficar aceitando que é fraco, derrotado, perdido, frustrado, que não vai conseguir, que não tem jeito. Não dá para parar, não dá para desistir, não dá para jogar a toalha. Amados, quantas vezes eu sou tentado a abrir mão daquilo que Deus me entregou. Eu digo: não, eu quero ficar aqui com todas as dificuldades que enfrentamos. Teve um pastor que conversou comigo e falou: vem para cá, teu ministério vai deslanchar, a igreja está estruturada, você vai ter uma vida boa. Preste atenção, vida boa é a vida que eu tenho aqui. Sabe por quê? Eu estou no centro da vontade perfeita de Deus. Eu não vou para qualquer lugar saindo da vontade do Senhor para ter uma vida melhor, para ganhar mais dinheiro, para ser alguém. Eu prefiro continuar aqui. Sabe por quê? O que eu faço é com amor. Teve uma pessoa que conversou comigo e falou: pastor, tem gente na igreja que não te ama não, fala o que não deve, fala pelas suas costas, te critica, daqui a pouco está na igreja, faz de conta que está tudo bem. Ah, não dá, pastor, eu não sirvo para ser pastor não. Preste atenção, por isso que eu sou pastor. Eu amo os meus filhos e as minhas filhas, surtados ou não. Eu sei que tem dia que eles estão belezinha, mas tem dia que estão com uma legião. Aí a gente expulsa, manda embora, e tudo fica certo. Não tem dia que o marido está com a legião, não tem dia que a mulher está com 10 legiões, que é mais sério. O marido fica mais possesso só com uma legião, a mulher não, parece que tem 10. Tem dia que o filho não é normal. Você fala: não é possível.
Não foi esse menino que... Escuta, qual que é o teu nome, ser estranho? Entidade. Não é possível. Você fala, não foi esse menino que eu criei. Não, agora virou do avesso. Não dá. Então olha só. Nós precisamos ter esta visão. Uma libertação pode ocorrer tendo manifestação ou não. Os demônios são obrigados a ir embora, debaixo de uma ordem ou debaixo de uma autolibertação. Quando você começa a fazer renúncia, se santificar, os demônios não vão sentir mais a vontade na tua vida, eles vão embora. Eles não vão suportar a presença do Espírito Santo na sua vida. Aí a Bíblia diz que estes demônios, eles vão andar para lugares secos e áridos. E chega lá, não tem repouso. Fala, não, a gente quer voltar para a casa que a gente estava. O corpo do fulano de tal. Aí, o demônio maioral diz assim, só que vocês não podem ir sozinho, porque você já foi derrotado. Vai e leva com você mais 7 para dar reforço. E Jesus disse que se isso acontecer, o estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. Aí chega, pega a casa vazia. Sabe o que representa esse vazio? Sem a presença do Espírito Santo. Passou por uma libertação, está passando por uma libertação, a primeira coisa que você tem que fazer é se encher do Espírito Santo. Aí quando eles vierem, não, a gente não pode entrar, porque ele está cheio do Espírito Santo. Você sabe onde que eles entram? Onde a pessoa está vazia. O lugar está preparado. Está do jeito que o diabo gosta. Aí ele vem e traz consigo mais 7. O estado da pessoa se torna pior do que o de antes. Preste atenção. Estes demônios não podem mais voltar para a sua vida. Voltar para a sua casa. Voltar para o seu lar. Voltar para a sua família. Não pode mais investir para destruir o teu casamento, a tua união, o teu relacionamento, a tua aliança. Não pode agir na vida dos teus filhos. Quer um segredo para vencer? Pais de joelhos, filhos de pé. É de você dobrar o joelho e dizer assim, Espírito Santo, eu não sei orar como convém. Me toma, usa a minha boca, porque eu agora vou interceder pelo meu filho e pela minha filha. Eu não tenho mais palavras. De mim mesmo eu não sei o que eu falo. Então agora eu vou orar em línguas, eu vou orar no Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo me auxilia nas minhas fraquezas, porque eu não sei orar aquilo que convém. E você começa, corre, cala, bachurianda, labassi. Oh, riquei, candanai, achar. Oh, riquei, candalanai, achiriquei, candalá, surremanai, achar. E deixa o Espírito Santo usar a tua boca, interceder pelo teu filho e pela tua filha. Preste atenção. Se você estiver debaixo da bênção, o diabo não pode entrar dentro da tua casa. Eu tive um atendimento dia desse, aí a pessoa me disse assim, pastor, fala para mim, por que o capeta entra dentro da minha casa? Eu falei, posso falar? Pode. Fala muito palavrão, muito xingamento, pragueja, chama o diabo, o diabo não existe, e fala coisas terríveis. A pessoa ela entra debaixo de uma ação maligna do diabo, porque naquele momento ele está usando a boca dessa pessoa. Presta atenção, o diabo só age na tua vida com a tua permissão.
O que você ouve na tua casa? Que tipo de música? Tem muita briga, discórdia, discussão. O marido não tem intimidade com a mulher. O diabo está no meio dos dois. Tem que haver conserto. E pode ver como o homem fica atazanado quando você não faz nada. Tem duas coisas que deixam o homem endemoniado: falta daquilo e barriga vazia. Se não tiver comida, endemoniza. Não está pronta a comida ainda? Não deu tempo, amor. O que você ficou fazendo? Você não trabalha, não faz nada. Aí a mulher fala para o marido: compra um Malmitex. Aí o cara quer matar a mulher. Você sabe quanto que custa o Malmitex? Tem que ser prático, não é? Querida, você trabalhou muito, vamos pedir um Malmitex para nós. Acabou. Vamos pedir uma pizza, pronto, está tudo certo. Para que vai ficar endemoniado? Vocês perceberam quanta coisa? Por onde ele entra, a Bíblia diz que as raposinhas destroem a vinha. Não são as raposonas, são as raposinhas. Sabe aquelas coisas pequenas na vida da gente? É o que vai estragando a nossa vida. É uma palavra de atravessado, é uma cutucada, é a falta de educação, de carinho, de respeito. Tua casa tem que ser um pedacinho do céu, não pode ser um pedacinho do inferno. Tem um marido que chega para mim e fala: pastor, eu moro no inferno. Dizem que teve um camarada que morreu, que diz que o Satanás apareceu para ele, em vida. E o diabo disse assim: você não tem medo de mim? Ele falou: não, eu sou casado com a sua irmã. Nada, está tudo certo. Olha só, se você compreender que está numa batalha espiritual, numa guerra espiritual, e que Deus quer te capacitar para vencer, você vai romper em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Diga comigo assim: Deus, que a tua palavra encontre lugar na minha mente e no meu coração, que eu possa compartilhar com outras pessoas o que eu aprendi nesta noite, e que eu possa viver aquilo que eu recebi do céu. Me capacita, habilita e me prepara para viver tudo aquilo que tu tens para a minha vida, em nome de Jesus. Eu quero que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Libera, Pai, aquilo que precisa ser liberado. Agora eu oro. Deus, como eu disse, eu quero me colocar diante de ti como um servo, como um intercessor. Eu quero me colocar diante de ti como alguém que ama estas pessoas, aqueles que estão aqui, aqueles que não estão, aqueles que estão assistindo pela internet, aqueles que vão assistir pela gravação. Que em nome de Jesus, estas pessoas sejam alcançadas pela tua misericórdia, bondade, amor, fidelidade e generosidade. Salva, Senhor, estas vidas. Cura, Senhor. Liberta. Opera uma obra de milagre, Senhor, nesta casa, neste lar, nesta família, em nome de Jesus. Que o sangue do Cordeiro, que o sangue de Jesus seja sobre a sua vida.
Que o Senhor ouça as tuas orações, os teus clamores, as tuas súplicas. E que você veja o poder de Deus a partir de hoje operando na tua vida. Que as tuas orações sejam ouvidas e atendidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito Santo falou no meu coração enquanto eu orava, que tem alguém aqui que pediu algo para Deus e já faz tempo. E essa pessoa desistiu do que pediu. Mas o Espírito Santo falou no meu coração, lembra essa pessoa de que eu vi a oração dela lá atrás. E que não muito longe destes dias, a minha bênção se cumprirá na sua vida. Amém? Nós demos uma palavra semelhante em um dos nossos cultos, e Deus abençoou algumas pessoas no nosso ministério. Quando eu disse que em 30 dias, ou não muito longe disso, algumas pessoas seriam abençoadas. A Luana está aqui ou não? A Luana conversou comigo agora há pouco, agora é funcionária pública, trabalha numa prefeitura de uma cidade vizinha aqui da nossa cidade. Ela recebeu assim uma promoção da parte de Deus, e graças ao Senhor, a vida financeira dela está abençoada, e ela está vivendo um novo tempo. Outros irmãos conversaram comigo e falaram sobre promoção, sobre aumento de salário, mudança de empresa, e algumas coisas que estavam amarradas, e Deus liberou. Então eu acredito que quando você anda nessa perseverança, é que Deus faz. Então, aquilo que eu vivo, não desista, não desista, não desista. Olha para quem está do seu lado e diga para ele, não desista. Fala inglês para ele, para ficar bonito assim, ó, inglês. Diz assim em inglês para ele, diz, don't give up. Ó, não desista. Don't give up. Fala aí para ele. Tá chique agora, hein? Do you speak English? Você diz, yes I do. Ok. Gente, domingo é a nossa ceia, amém? É no domingo que você vai entregar a tua oferta especial, a tua oferta da ceia, a tua oferta alçada. Então, que você tenha essa convicção no teu coração, do que Deus está por fazer na tua vida. Esta tua semente, ela vai determinar uma mudança de curso, um novo ciclo. Essa sua semente vai paralisar as ações do diabo, e vai estabelecer um tempo de prosperidade, de abundância, de multiplicação na tua vida, em nome de Jesus, amém? Se você não pegou o envelope da ceia, na saída, você pega lá com o Marcão e com a Simone, por favor. Agora, eu gostaria que você pegasse o envelope nesta noite, para você entregar o teu dízimo da semana, porque a igreja recebeu agora, não é? E que você possa, em nome de Jesus, honrar a Deus, entregando para Ele algo que te custa, algo especial, algo importante. Pode ter certeza que não vai te fazer falta. Se você já fez, pega o envelope, marca que você já fez o Pix, coloca o teu nome. Por quê? Porque nós oramos sobre estes envelopes, apresentamos a Deus o nome de cada um. O QR Code da conta da igreja já está em tela para você fazer o seu Pix. Se preferir, o nosso CNPJ é o 01014-097/1000 ao contrário, -54. Eu gostaria que você trouxesse a sua oferta no domingo, porque na segunda-feira nós temos que pagar o nosso aluguel, funcionários e demais contas. O desafio é muito grande, mas eu creio que Deus levantou um povo generoso, amoroso, um povo que cuida desse lugar. Amém, gente? Separa o teu melhor para o Senhor enquanto nós cantamos este cântico. Tu sabes, Senhor, só tu tens este
vou profetizar. E tudo que está morto eu verei ressuscitar. Deus sabe, Senhor, só tu tens este poder para muito mais realizar. Este vale. Vamos ficar de pé. Botou. É nós. Glória a Deus. Pai, o Senhor conhece a vida de cada um aqui. Nós falamos nesta noite sobre libertação, autolibertação. Falamos nesta noite a respeito das rupturas, renúncias, abandono, onde toda e qualquer legalidade precisa ser quebrada. Pecados secretos, ocultos, de estimação precisam ser vencidos. Nós cremos, Senhor, que o Teu Espírito está neste lugar, que o Teu Espírito está falando aos corações. Eu creio, Senhor, que deste altar vem liberação sobre esta igreja, sobre estes irmãos, sobre aqueles que não estão aqui, mas estão cultuando pela internet, aqueles que vão assistir o culto depois, por conta da gravação, que esta unção, Pai, possa alcançar a vida desta pessoa. Diga comigo: Senhor, eu recebo desta unção, eu tomo posse desta unção, eu guardo esta unção no meu coração. Eu vou viver o novo, eu vou viver o diferente, eu vou superar esta crise, eu vou viver o renovo, eu vou viver o meu milagre. Abençoa, Senhor, os empresários, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que têm um projeto de ter o seu próprio negócio. O trabalhador comum, aquele que ofereceu a sua oferta, humilde oferta. Aquele que ofereceu suas mãos calejadas, o corpo cansado. Em nome de Jesus, Pai, abençoe esse irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, o nosso culto de domingo. Traga os irmãos para a igreja. Abençoe, Senhor, todos aqueles que vão trabalhar em algum departamento ou ministério. Abençoe o nosso louvor, abençoe o nosso coral. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Todos os irmãos que para cá virão. Em nome de Jesus, que Satanás não segure ninguém em casa. Que possamos ter uma grande reunião, um grande culto de celebração em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus é bom. O diabo não presta. E minha avó não sabe onde é o banheiro. Era assim que o Alessandro falava. Nada a ver, né? Dá um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Vão para casa abençoados, em nome de Jesus. Deus abençoe. Ô atleta, chega aí para tirar uma foto.